Cris, você já aceitou, já. Já aceitei. Você tá esperta já. Sou sabida. Aprendi com o professor Marcelo Machado Martins. Você sai futucando e você encontra. Tudo bem, Cris, com você? Senhor? Tudo bem com você? Tudo na paz do Senhor, graças a Deus. E o senhor? Tudo bem. Tudo dentro de casa. Tá bom. Tá bem, tá bem. E amendoim? Amendoim tá ótimo. Tá achando ruim o senhor em casa, hein? Né, Cris? Vamos começando já? Vamos, eu vi que já entrou algumas pessoas. Com certeza já deve estar nos ouvindo eles, né? 4 pessoas já assistindo. Nossa, 26 já. Sucesso, viu, Cris? Que legal. Gente. A gente fica feliz, né? Pois não é? Gente, boa tarde para todo mundo. Aí, sou o professor Anderson, né? Estou aqui enquanto representante da coordenação do curso, em nome da professora Juliana. Espero que todo mundo esteja bem, né? Aí, todo mundo dentro de casa, né? Do isolamento aí, e criando aí suas estratégias, né, de fuga, enfim, dentro desse momento tão complicado. Gente, só para ser bem breve aqui nesse início, né, para liberar já a fala para a Cristiane e para a professora Marlene, só dizer que essa é uma iniciativa nossa do GT, né, do GT, do nosso grupo de trabalho da pedagogia, que é composto por diversos professores e alunos, nosso DA, de alunos, e a gente teve uma mudança, só para vocês saberem que a gente agora, as nossas atividades vão ser semanais, tá? Então as nossas lives vão ser semanais, sempre nas sextas-feiras, às 15 horas. Tá? Tá tendo, como vocês devem estar vendo, tá tendo muita live, né? Então todo dia tem muita coisa interessante acontecendo e tal, e já tá ficando meio difícil a gente concorrer, né? Com tanta coisa boa que tá acontecendo aí, de gente fazendo suas palestras, professores aí super importantes, relevantes aí no cenário nacional e internacional. Então, enfim, para que a gente possa também ter esses espaços aí para outras atividades. Queria agradecer também, além do GT, agradecer as alunas da pedagogia que estão no nosso projeto de extensão aí, que estão nos ajudando na correria, né? Lucinete, Tamílis, Maria Eduarda, Lilian, Andréia, Lilian, enfim, agradecer as meninas que estão aí, tá, nos ajudando. E, por fim, falar que nessa live a gente vai ter pela primeira vez uma mudança de dinâmica, tá? A gente vai ter o nosso momento normal de conversa, como vocês já vão ter aqui com a professora, né? Professora já, né? Cristiane e a professora Marlene. A gente vai ter uma pequena mudança. Dessa vez a gente vai estar oferecendo certificação aos participantes. E aí a gente vai ter, próximo do final, a Luciete vai postar, ou a Inara, parabéns, Inara também, agradecer, esqueci de você, mas não falhei. Vamos colocar um questionáriozinho para vocês, um pouquinho para a gente saber o que vocês acharam da live e tal. Eu vou ter algumas informações de contato que serão necessárias para a gente poder emitir a certificação de vocês em participação dessa palestra. Tá bom? Então, queria finalizar agradecendo, né, novamente a professora Cristiane e a professora Marlene pela disponibilidade de estarem com a gente aqui nessa live, contribuindo, tá, socializando aí a sua experiência de produção do TCC. Tá bom? Creio que dispensa apresentações, né? Então não vou gastar muito tempo. Se elas quiserem falar mais alguma coisa sobre si, elas fazem nas falas dele, tá? Então, vou sair aqui e aí, Cris, você convida a professora Marlene, tá bom? Ok. Posso, né? Professora. Oi. Boa tarde. A senhora está me vendo bem aí? Estou. Era melhor colocar isso. O celular, assim, fica melhor para a gente se ver. Isso. Eu começo, falo ou a senhora fala? Porque eu estou observando aqui que já entrou um monte de pessoas e todas elas mandando beijo, e eu queria agradecer. Posso? Certo.
Depois você agradece no final, certo, Cris? Então, Para a gente ir direto no trabalho, né? Bem, então, o objetivo desse trabalho que eu convidei a Cris para vir apresentar, primeiro porque Cris é uma pessoa conhecida de todos, da grande parte dos alunos da UFAP. É deixar claro para os que estão em busca da construção desse processo que é possível desenvolver esse trabalho e que é preciso para isso que ambas as partes estejam dispostas a dar continuidade a um objetivo que foi traçado em comum. Bem, Cris, então, para que as pessoas entendam como foi esse processo de construção, então, do teu trabalho, então vamos começar falando de que forma você chegou à definição da orientação. Como foi esse começo do processo? Sei que ele foi bem longo, né? Certo? Pode falar, Cris. A princípio, eu vou admitir que, da minha parte, houve um certo comodismo. E eu posso ver isso agora. Então, quando eu cheguei a pensar em fazer o TCC, porque até então era algo que eu achava que não seria capaz, eu evitava ao máximo. De certo modo, eu acho que eu não me sentia capaz e tinha vergonha de chegar para algum orientador e dizer, olha, eu preciso muito de uma ajuda, porque eu acho que eu posso fazer todas as atividades acadêmicas e entregar no prazo, mas quando se trata do TCC, eu não me sinto capaz. Aí eu já havia procurado alguns professores, a gente conversava sobre o tema, mas as coisas ficavam somente no mundo das ideias, não eram colocadas em prática. E eu fui me acomodando com isso, e o tempo foi passando, aconteceu que quando eu vi já estava em cima do prazo, e eu não sabia o que fazer. A realidade é essa. Aí foi então que eu tomei conhecimento que um colega meu, que também fez um trabalho e foi orientado por a professora Marlene, ele tinha, por coincidência, o mesmo tema que o meu. Tratava-se da educação de jovens e adultos, com outra especificidade, né? Não era só falar de jovens e adultos, não. Ele tinha outra questão dentro dessa modalidade para tratar. Eu não pensei duas vezes quando eu fiquei sabendo, né? Eu saí a pedido de socorro, porque estava nos últimos minutos do segundo tempo, ou eu construí esse trabalho, ou então tudo que eu passei durante toda a trajetória do curso, todo o meu esforço com as outras disciplinas, iam ser em vão. Só que chegou a um ponto que eu já não tinha mais quem recorrer, porque todos os professores que eu procurava já estavam sobrecarregados com outros orientandos. Quando eu soube desse colega que fez esse trabalho, não pensei duas vezes. Eu saí desesperada a pedido de socorro. Na verdade, a expressão é bem essa. Eu fui pedir socorro. E cheguei na sala da minha orientadora, que mais parecia um furacão. Ela, coitada, ficou calada, não disse nada. Quando eu terminei de falar e respirei, ela disse, me lembro como hoje, sente, respire. Você quer mesmo que eu seja a sua orientadora? Eu imediatamente respondi que sim. E foi assim que eu cheguei até a minha orientadora, né? No caso, a senhora. Se não foi bem assim, certo, me corrija, porque é a lembrança que eu tenho disso tudo. Eu sei que eu assombrei. Certo, foi assim mesmo. Bem, e imediatamente já aconteceu. Depois dessa conversa inicial de eu ter aceito você e tal, e vi que a missão era urgente, então começamos a discutir o título, tá? Isso. Daí como é que foi essa segunda parte, essa construção da escolha do título? Já que você queria trabalhar com EJA, né? Na verdade, nós escolhemos, no primeiro momento já ocorreu a primeira orientação, já fomos tratar do tema, escolhemos o título,
para se trabalhar com essa modalidade, e eu fiquei com a missão de, no início da semana, ir à procura de uma instituição que estivesse de portas abertas para que a gente pudesse dar início à pesquisa. O que ocorre? Na terça-feira, 2 dias após, 2 dias, na verdade, não, passou a sexta, sábado, domingo, 5 dias após, né? Na verdade, foram 2 dias úteis. Eu já tinha ido à procura em algumas escolas, só que eu encontrei dificuldade. Primeiro, com relação ao horário, porque eu teria que me deslocar do meu trabalho, e isso era algo que me preocupava. E segundo, porque a gente não tinha um professor que tivesse disponível para conversar naquele horário, que a grande maioria dos professores de EJA se encontra na instituição no turno da noite. Então, o que acontecia? O gestor da instituição estava de portas abertas, mas eu precisava falar com aquele professor. Aí, o que é que aconteceu? A gente percebeu que tinha essa dificuldade. Aí, de imediato, a minha orientadora me chamou e disse: menina, vamos mudar o tema dessa pesquisa, de modo que a gente encontre uma escola mais próxima, que seja viável, que você não precise se ausentar do seu trabalho à noite. Vamos mudar o tema da sua pesquisa. Quando a senhora disse isso, eu disse: oh, meu Deus, eu amo o EJA. Seria tão bem mais fácil para mim escrever, já que eu tenho essa dificuldade na escrita. Seria tão mais fácil, já que eu tinha feito leituras sobre EJA, já tinha pago a disciplina. Na verdade, professora, eu nunca lhe disse isso, mas quando a senhora disse, eu fiquei desesperada. Só que o meu eu falou bem assim para mim: minha filha, você ama EJA, mas agora você vai amar o próximo título desse trabalho. Aí pronto, aí o que é que acontece? A gente mudou o título, fomos construir um outro título para pesquisa. Juntas sentamos e fomos ver o que era mais viável. Aí foi então que eu estava sem ideias e a orientadora me sugeriu o gênero textual, e foi bastante específica. Por quê? O gênero textual notícia, por ser um gênero que circula em todas as classes sociais. E em seguida, ela foi e me orientou para que eu fosse até uma escola que é bem próximo do meu ambiente de trabalho, favorecendo assim a pesquisa. E eu fui. Assim que eu cheguei na instituição, a gestora, quando eu falei o nome da orientadora, ela disse: pode vir, não tem problema. Aí pronto, fomos elaborar o plano de ação em conjunto. Foi elaborado o plano de ação, como seria essa sequência, né, didática, de que modo eu ia trabalhar com os alunos esse tema, e dei início na instituição à pesquisa, que essa foi a melhor parte. Eu aprendi muito, muito na sala de aula. Pois bem, foi por aí. Certo, muito bem. Então, dá um título para nós agora sobre o teu trabalho. Fala sobre o título. O título do meu trabalho, do nosso trabalho, é um estudo sobre o gênero textual notícia, sobre a perspectiva do letramento social, letramento escolar e retextualização no ensino fundamental. Posso? Continuo? Sim, continuando. Bom, para trabalharmos com gêneros textuais, eu vou ser muito sincera, já tinha ouvido falar sobre gênero textual. Só que eu consegui identificar um ou outro gênero textual, mas não tinha o entendimento que deveria ter para estar num ambiente acadêmico e produzir um trabalho dessa responsabilidade. Aí foi então que eu fui desafiada a aprender o que eu não tinha domínio de nada. Até então, com outro tema, eu estava na minha zona de conforto. Aí o que é que acontece? Foi quando a professora me apresentou um livro chamado Produção Textual, Análise de Gênero e Compreensão, de Luiz Antônio Marcuski.
Esse livro ele é muito bom e ele tem na nossa biblioteca, da nossa universidade. Nesse livro eu fui aprender o que era gêneros textuais. Ele fala, numa linguagem muito simples, o que são os gêneros textuais, que nada mais são do que toda ação de comunicação. Toda entidade comunicativa vai se manifestar por meio de um gênero textual. Visto dessa forma, você consegue interpretar e você consegue identificar os tipos de gêneros dentro de um texto. E também trabalhamos com o livro de Ângela Dionísio, que é o Gênero Textual e Ensino. Gênero Textual e Ensino. Ele também tem uma linguagem simples e bastante esclarecedora. Para aqueles que se interessarem em gêneros textuais, nós também temos esse livro na biblioteca da nossa instituição. Já se tratando do termo letramento, nossas principais leituras foram feitas com Ângela Dionísio. O que eu lembro agora no momento foram 5 textos, mas o que eu mais recordo, eu posso olhar no meu TCC se alguém interessar nas referências, mas o que eu mais me recordo agora foi um texto que fala os significados do letramento, e os significados do letramento e alfabetização, letramento e alfabetização, perspectivas linguísticas. Mas tem outros também que vai falar da trajetória, o acesso à escrita. São 5 textos de Ângela Dionísio. De Angela Kleiman. Agora eu não lembro muito bem. Ainda se tratando do letramento, nós trabalhamos com os textos de Magda Soares, que não poderia faltar, e também tivemos a colaboração do texto de Brian Street, com a visão de um antropólogo, na verdade, né? Mas bastante rica, porque ele vem tratar do letramento social nas diversas culturas. No caso de Angela Kleiman, ela tanto trata do letramento social, tanto como ele se dá fora do ambiente escolar, que ela chama as outras instituições, que ela fala, né, que o letramento social ele se dá tanto em instituições como uma associação de moradores em uma comunidade, na igreja, como também ela destaca a escola como sendo a mais importante instituição que promove o letramento. Aí, por fim... Sim. Deixa eu falar de retextualização. Aí, por fim, a retextualização. Para trabalharmos com a retextualização, as nossas leituras foram também feitas com base no livro de Luiz Antônio Marcuski, que é Da Fala para a Escrita. Nesse livro, ele vai trazer uma nova roupagem do que é a retextualização. Até então, no nosso país, outros autores já tinham tratado desse tema, só que não com essa nova roupagem. Del Isola, quem mais? Ângela Tavares, como é o nome delas? Não, Ângela não. Neuza Gonçalves Tavaglia, eu não sei se a pronúncia é essa, porque no final tem um A. Ela tratou desse tema, mas não apresentou como Luiz Antônio Marcuski. Ele vem e apresenta com essa nova roupagem e também mostra para o educador que é possível trabalhar com a retextualização de 4 formas, que ela se dá, esse processo de retextualização se dá de 4 maneiras. E durante esse processo de retextualização, ele também explica que existe todo um processo cognitivo que está intercruzado. Isso eu tenho também no TCC, onde é explicado em um quadro. Aí, por fim, nesse livro, Da Fala para a Escrita, ele mostra que a retextualização ela vai se dar da fala para a escrita, que é o título do livro, da escrita para a fala, que é o inverso, e tem modificações, porque quando você vai para a fala, você vai usar termos mais ricos, né? Ela vai tornar, você não vai, conforme você fala, você não vai usar a escrita, você vai fazer com que aquela escrita seja compreendida e tenha termos mais atraentes para o leitor. Também se dá
da fala para a fala e da escrita para a escrita, que foi também um texto que nós estudamos para a construção do TCC de um dos professores da casa, que é o professor Denis Dixon. O texto dele é Retextualização da Escrita para a Escrita. O texto dele foi bastante rico para a produção do meu trabalho. Por quê? Porque foi no texto de Denis Dixon que eu compreendi a topicalidade, que está dentro do processo de retextualização e nada mais é que a estrutura hierárquica de um texto. Isso foi muito bom de aprender. Eu sou preguiçosa para ler, mas eu acho muito gostoso aprender. E a pesquisa foi muito rica em se tratando disso. Certo. Pois bem. Ótimo. Então, esse passeio que você fez pela base teórica foi bem interessante e mostrou, Cris, que foi preciso que você reconstruísse, né, fosse fazer uma leitura mais específica. É como Leila falou, nos TCCs, o que os alunos terão que buscar? Mais especificidade em relação a determinados temas. Porque se for assim, é claro que vai faltar tempo, né, para falar sobre outros assuntos, tá certo? Mas, então, percebemos que ela teve que realmente refazer. Daí o porquê da sua preocupação, né, Cris? Em ter que... Exatamente. Sair da sua zona de conforto, conforme você falou antes. Muito bem. Então, feitas essas leituras e essas coisas tiveram que ser feitas assim simultaneamente à pesquisa, né? Exatamente. Então, agora fala assim sobre a pesquisa, né? Como foi que você a desenvolveu, né? Quais eram os objetivos, né? O que você realmente queria concretizar com esse trabalho, né? Tá certo? Bom, na verdade, o nosso objetivo era ver de que modo as tendências teóricas metodológicas, que seria o uso dos gêneros textuais e do letramento, no processo de apropriação e habilidade, né? Desenvolvendo os alunos a competência, deles terem a habilidade e a competência da produção textual. E também ver se era possível alcançar todos esses objetivos, porque muitas vezes acontece que você tem um objetivo geral, ele está bonito na pesquisa, tem os objetivos específicos, mas você não consegue atingir. E eu sou muito franca comigo mesma. Se eu não fizer, se eu não for para a prática e ela não acontecer, eu não consigo fazer as coisas, eu não consigo dizer diferente. Aconteceu para ficar bonito. Não. A todo momento, o meu objetivo era esse. Porque durante a pesquisa, nós tivemos uma dificuldade, que foi a greve dos caminhoneiros. E já estava tudo traçado na nossa pesquisa. Todas as atividades já estavam todas elas organizadas. Então, isso tomou um pouco do nosso tempo. Mas, quando retornamos, já estava adiantada, dei continuidade e foi possível. Foi possível que a gente atingisse tanto o objetivo geral como os específicos. Ótimo. Então, como é que foi assim? Quantas vezes você precisou ir à escola? Como que foi o trabalho na sala de aula? O que foi assim que se tornou mais fácil e quais foram os obstáculos que você encontrou? Alguns. Na pesquisa em si, né? Tinha um planejamento, né? E a sala foi escolhida pela própria direção, em função do horário, da concordância com a professora Célia, né? Isso. Que nos cedeu o seu tempo, né? O seu espaço em sala de aula. Mas faz um resumo, então, sobre a pesquisa. Certo? Olha,
quando você fala da construção de uma pesquisa, quando você fala de um processo de construção, seja ele qual for, você tem que estar focado, disposto a se dedicar àquilo ali, porque caso contrário não vai à frente, e também ter paciência. E uma coisa que eu tenho, e é um defeito, eu não sou uma pessoa focada. Eu vejo tudo ao mesmo tempo e não consigo me concentrar. E quando eu chego na sala de aula para fazer a pesquisa, eu me deparei com algo que eu ainda não tinha pensado durante o decorrer do curso, que era como eu sou na sala de aula. Eu não tinha vivido isso. Até então, a gente na universidade, a gente vive aquela filosofia bonita do que é a sala de aula, das teorias. Quando eu vou para a sala de aula, para a pesquisa, eu me deparo com uma situação que eu não tinha domínio com a sala. Então, essa foi, a princípio, a minha maior dificuldade. Eu não conseguia ter domínio da sala para colocar em prática as atividades que tinham sido elaboradas. Foi preciso que eu ficasse só com os alunos e deixasse de gritar. Eu não gritava mais. Eu comecei a ficar em silêncio. Enquanto eles falavam, eu ficava em silêncio. Aí eles começaram a perceber, olha, a professora está em silêncio. Ela não está gostando. Eu disse, olha, só fica na sala quem quiser assistir aula. Quem não quiser assistir aula, eu falo com a diretora, que ela é pulso firme, é uma mulher que eu admiro bastante. Eu falo com a diretora, você só volta com a semana, com a mãe e o pai. Pronto. A partir daí, eles começaram, comecei a me impor, e eles começaram a fazer as atividades e ter mais um silêncio e um domínio de sala para colocar o conteúdo planejado em prática. Daí por diante, essa foi a minha melhor parte da pesquisa, foi estar em sala de aula, conquistar o respeito dos alunos, ter essa autonomia e domínio de sala de aula e, por fim, ter o prazer de ver aquilo que eu expliquei na produção textual dos alunos e perceber que eles compreenderam. Então, foi válido. Isso foi, para mim, bastante gratificante. É tanto que, no final, eu tive produções que eu não sabia o que fazer. Aí ficou eu e a orientadora, o que é que a gente vai fazer com esse material riquíssimo, mas que não dá para a gente fazer tudo. Então, vamos ver qual será o nosso critério de avaliação. É o que foi que fizemos. Tudo isso em conjunto. Cristiano não fez só isso, viu? A Cris deve estar com problema de conexão. Aí o que é que acontece? Selecionamos alunos, os 5 alunos que participaram de todas as atividades e utilizamos como critério para avaliar e fazer as análises. E assim, seguimos para as análises. Quando terminou todo o processo de coleta de dados e as atividades, fomos para a parte mais difícil da pesquisa. Foi a produção escrita. Essa daí eu vou confessar para vocês. Foi a que mais eu tive dificuldade. Estar na sala de aula, para mim, foi um prazer. Eu faço pesquisa todo dia com a professora Marlene Ogliardi, se ela quiser. Pode me dar um plano de aula que eu vou para a sala de aula trabalhar com os alunos. Pode ser menino levado, pode jogar bola de papel em mim, eu já venci isso aí. Mas a escrita foi onde mais eu dei trabalho a ela. Coitada, ela lia e relia os textos e pedia para melhorar. Mandava eu ler, disse, aqui não tá legal, minha filha. Escreva um texto bonito, uma coisa bonita para eu botar no seu TCC. E ela só faltou pegar na minha mão e pegou, viu? Não tenho vergonha de dizer isso, não. Pegou na minha mão e me ajudou a escrever, sim. E eu não vou mentir para vocês. Aqueles que têm dificuldade de produzir um TCC, escolham bem seu orientador. Porque eu só consegui porque tive a ajuda da minha orientadora. Porque, caso contrário, eu não teria conseguido. É preciso ter comprometimento, como ela disse, de ambas as partes e que haja entre eles sintonia. Caso contrário, a pesquisa não vai adiante. Eu costumo dizer
que Deus tudo prepara na nossa vida. E comigo Deus é muito generoso. Ele preparou para mim a melhor orientadora. Não, eu vou falar, nem adianta se ela me cortar. Deus preparou para mim a melhor orientadora que eu poderia ter. Porque outra pessoa não teria a dedicação e a paciência que a senhora teve comigo. Se quiser, eu faço outra pesquisa com a senhora, viu? Eu digo, eu não aguento mais, não. Tá certo, Cris. Ok. Você não escutou assim a pergunta que eu te fiz antes, mas não tem importância. Você passou por uma outra parte, tudo bem. Estou perguntando qual o tipo de pesquisa e a turma que você trabalhou. São perguntas que estão sendo feitas. O tipo de pesquisa. O tipo de pesquisa, a princípio, nós ficamos em dúvida se era uma pesquisa de campo ou se era uma pesquisa de campo. Não, toda pesquisa é de campo, né? Desde que você saia para... Não, desde que você saia do universo acadêmico e vá a campo. Bom, a princípio a gente pensava que era uma pesquisação, mas não foi uma pesquisação porque nós não fizemos um diagnóstico. No meu caso, a minha pesquisa foi uma pesquisa qualitativa, uma pesquisa quantitativa e qualitativa, só que depois foi que eu vi que ela poderia ser os dois, porque nós tivemos um número muito grande de atividades. Ela, na verdade, ela foi qualitativa, mas ela pode ser. No texto que a senhora me mandou ler, o sobrenome da pessoa é Neves, que fala, tem, professora, se tratando. Mesmo quando você produz um TCC, às vezes quando você vai ler, você encontra coisas que você poderia melhorar. E nesse caso, eu fiquei. Sim, qual é a outra pergunta? A turma. Bom, nós trabalhamos com uma turma de 6º ano. Foi disponibilizada para nós, né? Foi a que tinha, e dado as circunstâncias, dado a situação do momento, por meu prazo estar estipulado, e eu ter que produzir, foi com essa turma que nós trabalhamos. E foi extremamente rico trabalhar com essa turma. Sim. E também a tua disponibilidade de tempo, que era noturno na tarde, isso, né? Certo? Bem colocado, professora, verdade. Isso. Bem, Cris, então você já falou que a escrita foi a parte mais complicada, mas que foi possível superar isso tudo, porque você também se predispôs a concluir esse teu TCC. Então, quando as duas partes trabalham, né, digamos assim, quando não adianta só uma das partes, é preciso que haja essa sintonia entre orientando e orientadora, tá certo? Mas a responsabilidade do orientando é cumprir as solicitações. Muito bem. Agora, então, feito isso tudo, como é que foi a apresentação? Bom, a apresentação, embora eu já seja uma pessoa que esteja naquele meio, que já tinha ajeitado mesas para vários outros colegas de curso apresentar, eu confesso, eu não esperava, mas eu fiquei nervosa. Por quê? Porque é um momento único. Queira ou não queira, você jamais vai chegar ao momento de colação de grau, colocar o anel no dedo e pegar o diploma nas mãos, se você não passar por um momento da apresentação. Então, ele é um momento único que vai ser ali que você vai mostrar todos os 4 anos que você passou na universidade, vai estar resumido ali, na apresentação do seu trabalho, no que você produziu e no que você vai apresentar. Então, não tem como você não ficar nervosa, porque a gente dá a importância que realmente ele merece. Eu fiquei nervosa, mas eu sou uma pessoa muito abençoada. Eu contei com a ajuda de uma turma inteira, como se não bastasse a minha orientadora de manhã cedo me dizendo, dormiu bem, durma bem. De manhã me acordei com ela perguntando, conseguiu dormir, minha filha? Consegui. Já deu tudo certo, vai dar tudo certo. Deus já preparou um dia para a gente. Olha que dia lindo. Pronto, tudo.
Foi assim ou foi diferente? Não, tudo. Então, pronto. Tá certo. Aí foi muito. Eu poderia ter sido melhor na minha apresentação. Eu gostaria de ter apresentado melhor. Mas o nervosismo, a gente precisa controlar o nervosismo. O nervosismo me atrapalhou um pouco, mas eu consegui apresentar. Você sobrevive, minha gente. Sobrevive, você supera. É só você ter ao seu lado um orientador que lhe ajude. Você chega nesse momento. E participar de todas as fases, né, Cris? Desde a discussão do título, fazer as leituras, levar a sério o processo, que ele tem um desenvolvimento normal. E o que nós vamos deixar claro para todos, que é possível que todos cheguem a esse término com sucesso, desde que haja essa intenção do orientando em concluí-lo, porque nós, como orientadores, vamos até um determinado nível, né, de contribuição. Dali para frente, é preciso que o orientando esteja a fim de se propor a terminar esse trabalho. E esteja claro comprometido, depende, né? Exatamente. E claro que depende dele. É ele que vai estar defendendo aquela pesquisa. Então, nada melhor do que participar desde a construção do título e das leituras, etc. e tal. Tá certo? Muito bem. Eu queria, assim, que você me falasse sobre... Você já destacou bastante, né? Mas você já destacou bastante o que você aprendeu e é necessário isso mesmo, é necessário essa leitura mais específica sobre, né, o tema escolhido. Bem, e além do que você já citou, você já disse que aprendeu a controlar a sala de aula sozinha, né, porque a professora deixava os alunos com você. Algumas vezes eu fui junto para acompanhar esse processo e realmente teve muitos espaços para que você pudesse aprender, né, Cris? Então, tem mais alguma coisa que você aprendeu além dos temas que você fez um resumo coerente? A pesquisa, Cris, foi pesquisa de campo, tá certo? Qualitativa, tá? Uhum. É que já faz um ano, né, Cris? Tá? Mas então, eu seguindo. Uhum. Eu me lembro que no começo a gente ficou em dúvida se era uma pesquisação, mas Sim. No final a gente definiu de fato não era, que para ser a pesquisação, conforme Michel Thielot, não sei se a pronúncia é essa, teria que ter um diagnóstico antes e também teria que ter o intuito de mudar a realidade daquele meio social, o que não foi o caso. Então, foi uma pesquisa de campo de cunho qualitativo. Isso. Sim, professora. O que eu aprendi? Na verdade, o que eu aprendi vai além das tendências teóricas metodológicas, vai além do que é do principal objetivo do ensino de língua portuguesa no nosso país, vai além do letramento, da retextualização e da topicalidade. Eu vou me controlar para não chorar, viu? Eu sou muito transparente no que eu vivo, por isso que eu não consigo mentir. O que eu aprendi durante todo esse processo, na verdade, foi além disso tudo, foi além do conhecimento construído. O que eu aprendi foi algo que eu vou levar como uma lição de vida mesmo, e que eu gostaria de também ter a oportunidade de ajudar outras pessoas para dar o retorno do que a vida me deu. E eu aprendi, sim, uma lição que foi uma lição de vida, que foi o ato de coragem que a senhora teve para comigo, e o ato de amor, conforme diz Paulo Freire.
Isso Sim, aí minha é querida. fato. Sim. Eu vou só voltar aqui e pegar uma pergunta aqui, tá? Aí você vai falar que você já aplicou a própria pesquisa em outras salas de aula, né? Apliquei. Quais foram os resultados que você teve com esse trabalho? É uma pergunta que veio para nós. Olha só. Durante a produção da pesquisa, eu também ainda estava pagando disciplinas. E eu utilizei essa mesma abordagem e as atividades com uma turma de terceiro ano, na minha pesquisa do estágio, no trabalho de estágio. Só que lá foi diferente, porque nós fomos trabalhar com crianças, existe uma diferença na produção. Nós utilizamos a leitura de imagem para aqueles que já sabiam escrever e ler e escrever, a gente usou a interpretação. E nesse caso, eu fiz essa pesquisa, eu utilizei a mesma ideia do TCC com uma amiga, que foi a Aline Nayara. A gente fez o trabalho da pesquisa do estágio na escola em conjunto. E assim eu fui vendo, eu achava que não entendia nada da minha pesquisa, porque até então ela estava em processo de construção. Mas quando eu fui explicando a Aline Nayara, que a gente ia trabalhar com as crianças do gênero textual notícia, conforme a idade delas, a Aline disse: Cris, poxa, que legal, Cris, tu entende tanto. Eu disse: Aline, tu acha? Eles acham sim. A gente colocou em prática com as crianças e o resultado foi positivo. Eu gostei de trabalhar com gêneros textuais também no terceiro ano. Sim, e os resultados ficou assim bem específico. Com a minha turma. Foram separados assim notícias, né? Foram escolhidas notícias. Quais foram os resultados? Trabalhar com notícia deu certo? Você viu que os alunos avançaram no processo? Avançaram. Sim. Por quê? Veja só. De início, nós fizemos uma sondagem do que eles entendiam sobre o gênero textual notícia. E eles falaram sim. Eles falaram conforme o conhecimento que eles têm fora da escola, que é o letramento social presente. À medida que nós fomos levando para eles e tratando como se construía o gênero textual notícia, quais os elementos característicos que devem estar presentes para que um texto seja identificado como gênero textual notícia, que é o título, o destaque para o título, que é o que vai chamar a atenção do leitor, onde ocorreu aquele fato, como ocorreu, por que ocorreu e de que modo aquilo ali foi resolvido. Ou então, de que modo aquela notícia foi dada. Né? Então, o que é que a gente observou na produção? Que de início, quando não houve a nossa intervenção, não houve a minha mediação, apenas eu aguardei, e a senhora estava comigo na sala, foi um dos momentos que a senhora me acompanhou, a gente observou que a produção deles foi mínima. Tanto que a gente tem uma aluna, o nome dela é Tainá. A Tainá, no primeiro momento, ela fez a atividade do que ela entendia de gênero textual notícia, com base no letramento social que eles têm fora da instituição escola. Ela fez, junto com a colega, que foi também uma das possibilidades. A criança poderia, o aluno poderia fazer a atividade em dupla, não tinha problema, que a gente percebeu que eles ficaram receosos de escrever. Eles têm uma certa timidez em escrever. Nós não somos estimulados à escrita no nosso país. Aí a gente o que fez? Pode ser. Aí a Tainá fez junto com a coleguinha Maria Eduarda. Na sala existiam 3 Eduardas. Eu lembro que a primeira produção foi em dupla de Tainá e elas duas produziram apenas 7 linhas. No final,
Após todas as etapas da sequência após a sequência didática ter sido colocada em prática, no final, para as análises, a gente observou que Tainá produziu uma notícia destacando o título com 15 páginas, com 15 linhas, onde ela tinha começo, meio e fim, onde ela respeitava a hierarquia do texto, ela respeitava a topicalidade, ela tinha supertópico contextual, ela tinha os segmentos tópicos, quadro tópico, até o finalzinho, coerente e coeso o texto dela. Então, isso é gratificante, não tem como você dizer que não deu certo. Deu ou não deu? Deu. Ok, é isso aí. Chora não, Cris. Eu choro. O que você faria de novo, Cris? Tudo, com a minha orientadora. Só ela tem paciência com essa louca que eu sou. Eu lhe amo, né? Não, o que você não faria, então? O que você não faria? Eu não faria? Olha, eu não teria sido tão relapso. Eu não teria protelado tanto. Não sei se a palavra é essa. Se não for, me corrija, por favor. E não teria sido, como diz a minha orientadora, professora Marlene Maria Ogliari, preguiçosa. Mas faria novamente a pesquisa com ela, porque com ela eu funciono. Sim. Muito obrigada, viu, professora? Eu fico muito grata por a senhora ter acreditado em mim, quando nem eu mesma acreditava. Mas isso começa com você, tá certo? Acreditar em você. Bem, vamos abrir para mais perguntas, então, agora? Bora, sim. Bora. A pergunta aqui é: qual a faixa etária dos alunos? Olha, nós tínhamos uma turma mista. Na sala, nós tínhamos até alunos próximo aos 18 anos, que era o caso dos 3 alunos da FEBEM. Então, nós tínhamos aluno o Carlos Roberto, ele tinha 12 anos. Quem mais? Se eu não me engano, parece que é o Chaio. O Chaio, ele tem de 10, não, minto. O Chaio, ele já tinha 12 a 13 anos. Tinha umas meninas com 15 anos, era da pré-adolescência a adolescente já. Certo. E deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Quais os conselhos que você pode dar para os seus colegas que estão nesse processo ainda de bem inicial? Vamos dizer assim, alunos do segundo, que tem alunos do segundo período, terceiro, quarto, que já tem que começar a definição. Quais o conselho que você dá para eles, Cris? Olha só, eu aconselharia tirar proveito de cada momento. Tá? Eu aconselharia tirar proveito ao máximo dos momentos em sala de aula, mas também já dar início àquilo, já buscar ver aquilo que você se identifica para dar início à sua pesquisa e definir já um orientador e se apegar ao orientador. Porque quando você deixa de última hora, o que é que vai acontecer? Você vai encontrar várias pessoas que vão estar sobrecarregadas com diversos orientandos. Você pode se ver numa situação em que você não saber para onde recorrer. Eu tive a sorte, né? E se você dá início a essa pesquisa logo, você vai viver esse processo de uma maneira mais prazerosa. Você vai sentir prazer em fazer a pesquisa. Não vai ter momentos de pânico. Ai, meu Deus, será se vai dar? Meu Deus do céu, eu tenho que fazer. Então, você não curte esse processo. Você fica muito, você fica muito, cobra muito de você quando você está cobrando uma coisa que você já poderia ter feito. Então, não deixe para a última hora. Faça de maneira prazerosa. Escreva sua metodologia, olhando tudo direitinho. Adiante o que for possível. Deixe por último somente aquilo que não tiver como fazer.
de imediato. A gente tem 4 anos. Como é que eu fiz isso comigo mesmo? Certo. 4 anos. E eu passei muito mais que isso, porque eu não concluí no prazo. Então, eu tenho uma parcela muito grande de culpa. Não cometa o mesmo erro que eu. Viva a universidade. Porque depois você sente falta de estar no ambiente da sala de aula da universidade. Você sente falta de tudo. Certo, minha querida. Então, só perguntando se tinha aluno com deficiência em sala de aula. E depois dessa resposta, vamos concluindo já, porque nós só estamos com 6 minutos, tá, Cris? Tá com bonzinho, tá tão bom, eu gostei. Olha, nós tínhamos na sala de aula 3 alunas com DI, dificuldade intelectual, né? E 2 eram diagnosticadas, não, uma era diagnosticada com laudo, a mãe insistia para conseguir esse laudo, era notável a deficiência dela, mas não existia laudo. A outra também era notável, mas ela também não tinha laudo. É assim, com laudo, de fato, nós tínhamos uma aluna. Sem laudo, nós tínhamos 2 alunas, mas que o professor em sala de aula percebe que elas não conseguiam acompanhar. Aí você se vê numa situação que a sala não tinha apoio. E não tinha muito o que fazer. E tudo que elas faziam, eu guardei. Toda a produção que elas fizeram, da forma delas, com a limitação delas, também está guardado. Agora, eu não lembro, uma delas era Eduarda também. Uma delas era Eduarda. Certo. Agora, para o final, Cris, pode agradecer, e ainda ficaram muitas perguntas, tá? Para nós. Principalmente teve uma que é o que o curso trouxe para você de aprendizagem? O curso em si. O curso? Minha vida se resume e antes e depois dessa entrada nessa universidade, nesse curso, porque a minha ignorância era tamanha e hoje eu me vejo outra pessoa, é totalmente diferente um indivíduo que tem acesso à educação. O indivíduo que está lá fora, ele vê somente aquilo que está exposto na sua frente. O indivíduo que tem acesso à educação de qualidade, assim como nós temos na nossa instituição, com professores capacitados para mediar o conhecimento, como eu tive, ele sai uma pessoa que não vê somente o que está à sua frente. Eu posso dizer, de fato, eu me encontrei dentro da instituição, no primeiro dia de aula, uma pessoa que eu não compreendia. Eu estava ali e não sabia. Eu me vi analfabeta funcional dentro da universidade. Aí foi na universidade que eu me tornei uma pessoa alfabetizada e letrada. Então, isso é muito rico para mim. É muito rico. É uma pena que nem todos têm acesso à educação de qualidade, como eu e vocês estão tendo, né? Infelizmente, a educação no nosso país não é prioridade para quem é pobre, né? Então, nós somos privilegiados, viu? Eu sou outra pessoa, de fato. Fui transformada por meio da educação. Certo. Agora pode fazer os seus agradecimentos a tantas pessoas que nos prestigiaram com a sua audiência. Bom, eu gostaria, de fato, de agradecer a todas elas. Não esperavam que ia ter tantas pessoas. Muito obrigado. De modo muito especial, eu gostaria de agradecer às meninas Tamires, Inara, qual foi a outra, meu senhor? E o pessoal, que é o pessoal da turma dela também, o pessoal da turma de Silvia, porque elas duas me ajudaram bastante, me ensinaram como mexer, coisa que eu não sabia, né? E a minha orientadora, que a todo momento disse, não se preocupe, vamos fazer, vai dar certo, e eu, vamos embora. Nem sabia como era. Eu boto as lives ali na minha cozinha, vou fazendo as minhas coisas na cozinha, mas eu nunca parei para ver como é. Às vezes eu boto fone de ouvido para escutar, aí boto no bolso, vou mexendo, fazendo as coisas, saia, não deixa. Aí não vejo as lives, porque é num horário que sempre eu tenho alguma coisa para fazer, mas agora eu vou me dedicar, eu vou ficar mais atenta, porque eu vi que teve muita coisa boa que eu perdi. E esses dias
O que a gente mais está tendo, como o professor Anderson disse no começo, é a oportunidade de ver lives com conteúdo riquíssimo, né? E dentro de casa, no conforto do nosso lar. Já que nós estamos vivendo esse momento tão difícil, vamos aproveitar, né? E agradecer a todos, mandando um beijo para todo mundo que está participando aí, e que foi muito bom, eu gostei. Quem tiver alguma dúvida, infelizmente não foi possível responder, e quiser ajuda, quiser alguma referência do meu TCC, pode vir até a mim, eu posso ajudar. Pode ir no privado, né? Que fala. Pronto, pode falar comigo que eu posso passar alguma coisa se interessar em trabalhar com gênero textual, com letramento social, letramento escolar ou retextualização. É bastante prazeroso e na prática dá um resultado positivo. A gente pode ver aí na minha pesquisa. Foi um prazer produzir esse trabalho. Certo. Segundo Anderson, nós batemos recorde de audiência. Ai, que coisa boa! Beijo para todo mundo, viu? Obrigada mesmo, minha gente, por o carinho, viu? Obrigada mesmo. Eu fico muito feliz. Oi, Alícia, deixa eu ver mais. Aline, que foi da minha turma, a primeira, não estou conhecendo. Tainá, maravilhosa Tainá, que anda com como é o nome dele? Aluno da gente, não estou lembrado, meu Deus. Deu branco. Jesse, um monte de gente boa. Tá subindo aqui, professora Leila Nascimento. Guilherme, seu lindo, obrigada, viu, Guilherme? Guilherme da senhora. Juliana, minha amiga, um amor, estudou comigo, Juliana.